Então, gente, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. A gente vai hoje começar a nossa aula 11. Estou acompanhando a numeração que esses dias apareceu lá no grupo, acho que é isso mesmo. Estou acompanhando essa numeração. Hoje a nossa aula vai ser de exercícios, mas agora, né, na semana passada nós trabalhamos exercícios também do Enem e da UERJ. Essa semana nós iremos trabalhar somente exercícios da UERJ, considerando que o Enem, né, já foi. Depois a gente bate um papinho aí, um pouquinho de tempo, de como que foi para vocês, tá bom? Então é isso, a gente vai falar sobre exercícios das provas anteriores e a começar por essa questão número 1. Aí eu queria só pedir para vocês, para assim como semana passada, né, foi bem dinâmico, bem legal, a gente ir lendo as questões e trabalhando, tentando fazer. Se vocês não enxergarem algum dado, desculpa, eu tento ler para vocês, falar tal o que é. E aí vocês irem tentando fazer para a gente poder depois ter resultado. E não. Como é que diz? E não ficar trabalhando de forma que só dando resposta, sabe? Então vamos fazer a aula dinâmica igual da semana passada, que foi muito boa. Tá certo? Todo mundo preparado? Caderno, caneta. Lembrando que eu sempre falo para vocês que na UERJ é discursiva, então vocês precisam. Hoje, inclusive, eu trouxe bem no modelo que a UERJ dá as respostas padrões, né? Então a gente vai trabalhar de um jeito mais prático, como a gente responderia, como a gente pensaria, mas a gente também vai mostrar para vocês qual é o modelo que essa questão foi da UERJ de 2019 e como que eles esperavam que os alunos respondessem essa questão, tá bom? Os estudantes, no caso. Tudo certo? Professora, então você vai, tipo assim, liberar já o microfone pelo menos para falar como que daria para fazer e tal, alguma coisa assim, pra gente ir falar no caso. Tipo assim, tu já poderia comentar se como que eu faria a questão, por exemplo, alguma ideia assim? Porque eu não sei muito essa dinâmica, é a primeira vez na sua aula. Desculpa. Ah, tudo bem. Qual é o seu nome? João. João? João não é o nome real. A pessoa, se você for olhar quem tá falando é Cuca. Só pra deixar a senhora ciente. Aham. Não, tá, entendi, mas eu posso te chamar de João, é isso? Pode. Ah, tá bom. Então, João, eu quero assim, eu vou ler a questão com vocês e vou explicar mais ou menos. A galera aqui, que inclusive tá a Manu hoje e o Cauã, que estava na semana passada. A- Acho que o Gabriel. Os outros também estavam, mas quem estava participando, falando mais, né? Era o Cauã e a Manu, dos que estavam aqui. A Marta também estava na semana passada, a Giovanni, mas quem estava falando mais era o Cauã, a Manu e as outras pessoas que não estão aqui hoje, o Lucas e tal. E a dinâmica que eu falei é o seguinte: eu vou ler mais ou menos a questão e vou falar, gente, é uma questão de porcentagem, né? Por exemplo, essa questão número 1 é uma questão de porcentagem. E aí, como que vocês desenvolveriam a questão? Vocês sabem qual é a resposta? Porque, na verdade, na semana passada, a maioria das questões tinha alternativa. Então, eles já diziam
qual era a resposta, né, alternativa, e explicavam como eles tinham chegado naquela alternativa. Nesse caso de hoje, é realmente o exemplo de uma prova da UERJ, né, discursiva. Então, eles não dão alternativa, vocês vão ter que realmente desenvolver o cálculo e confiar naquilo que vocês fizeram, certo? No cálculo que vocês chegaram. Então, como que vocês trabalhariam essa questão? É mais ou menos isso. Aí você pode falar, se você quiser. O Cauã e a Manu não falam muito, não. Mas eles digitam no chat. Aí eu tô com o chat aberto. Eu falo isso. Ah, Só que Cauã fala. semana passada foi a primeira aula e eu fiquei quietinho na minha mesmo. Então, mas aí se quiser falar, pode falar. Se não quiser falar, não se sentir à vontade, está tudo bem. Pode só digitar no chat. Mas participa da aula, é legal e fica mais dinâmico, tá bom? Então vamos. Ok, só achei mesmo que ia atrapalhar ficar falando. Enfim. Não, pode falar, tá bom? Aí, vamos lá. Então, na questão 1, que é o R de 2019, ele está dizendo que... Gente, eu não botei qual era a questão exatamente, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é uma das questões, de 1 a 10 da UERJ de 2019. Assim como as outras questões, a de outras provas da UERJ. Ah, que legal, Manu. E vocês vão ver... E aí vocês vão ver lá, tá bom? Caso vocês estejam estudando pelas provas anteriores, o que é algo muito bom, tá, gente? Dá uma olhada nas provas anteriores. A UERJ, no ano passado, voltou com a prova discursiva. E teve 3 anos que ficou sem provas discursivas, né? Que foi referente à época lá da pandemia. Então, eles eram um exame único, e aí você entrava e não tinha a discursiva. Aí, então, vocês vão encontrar a prova de 2024 e a prova de 2019 para trás. Vocês não vão encontrar de 2020, 21, 22 e 23, certo? Aí vocês vão ter sempre esse desfalque desses anos, que foi referente ao Covid, tá bom? Aí vocês vão encontrar a prova de 2019 para trás e a prova de 2024. Ô, professora. Oi. Eu tenho essa prova, a prova de 2019 impressa. Ah, que interessante. A gente não vai trabalhar toda ela, não, porque eu separei meio que por níveis de dificuldade e também pelos assuntos, para não ficar tão confuso, né? Afinal de contas, hoje não há prova oficialmente. Hoje a ideia é a gente trabalhar e fixar o conteúdo na nossa memória, né? Na memória de vocês. Então, qual é a ideia? Eu vou trabalhar assuntos parecidos, né? E aí vocês vão trabalhar hoje. Por exemplo, vai cair porcentagem, probabilidade, média, essas coisas, média aritmética e tal. Aí a gente vai trabalhar esses assuntos. Acho que tem função também, função afim. Aí depois a gente pode trabalhar um pouco mais de geometria, mas eu vi que nas aulas que o professor... que está no YouTube, tá, gente? Olhem as aulas anteriores e tal. Com o professor Antônio Carlos, o professor trabalhou questões anteriores com vocês. Então, lá tem bastante coisa de geometria e tal. Aí tem umas questões que não... da prova em si, que eu não trouxe. Então, eu não vou corrigir a prova toda, tá? Não, certo. Eu vou alternando, no caso. Eu vou ficar alternando entre caderno e prova discursiva, já que... Show. Tá bom. Você vai trabalhar meio que o que a UERJ sempre cobra, né? O que mais aparece, né? Isso. Eles adoram probabilidade. Meu amigo... A gente vai trabalhar sempre o que eles mais trabalham, considerando o exame anterior como uma opção, né? E para a gente poder se basear, e considerando os exames anteriores. Assim, apesar de que nos exames anteriores a gente tem essa questão, né? Quanta coisa mudou, né? Nesse tempo todo. Mas, por exemplo, tem um assunto que estava em uma prova de um ano e no outro ano não estava, né? Vamos lá.
nessa questão. Em 2010, a ONU reconheceu o direito humano de acesso à água e ao esgoto sanitário. E ainda hoje, porém, tal direito não foi universalizado. Aí ele manda você observar a tabela e ver qual é a população sem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto sanitário e que tem o maior quantitativo, certo? Aí, gente, vamos lá. Primeiro, é uma questão que é bem tranquila de fazer, né? Realmente, eu não estou falando isso porque eu sou professora, mas estou falando isso por uma questão de nível de dificuldade mesmo. Ela é uma questão considerável fácil, porque ela é uma questão que é de porcentagem, como está aí, né, no exemplo. Eu não sei se vocês estão enxergando bem a tabela, mas Professora, não estão enxergando a tabela, é isso? tá de boa pra ver. Professora, Dá posso pra fazer uma ver pergunta? bem. Dá pra ver bem. Hã? Não entendi. Posso fazer uma pergunta, professora? Não entendi. Não tá dando pra escutar, não? Tá dando, não tá dando para escutar, mas não tá dando para entender. Fala de novo, por favor. Um segundo, rapidinho. Então, aí, então vocês vão considerado uma questão fácil, mas vocês precisam observar por causa em relação ao tempo. Por exemplo, vão ter outras questões mais difíceis que vão demandar mais tempo de vocês. Então, é uma questão que vocês não podem perder muito tempo tentando fazer, tá? Fazendo, né? Tentando não, vocês vão conseguir fazer, mas né, fazendo a questão. Então, vamos lá. Qual é a população aí na tabela que está maior? Belfor Roxo. Belfor de Roxo. Isso, É a minha cidade. Belfor Roxo. É sua cidade? Então, Belfor Roxo, ela é a maior. E aí, em relação à porcentagem, ela não é a maior. Ela está ali no meio, né? Porque maior seria 36. Só que quando você pensa em porcentagem, você pensa sobre 100, não é isso, galera? Então, 18 sobre 100, 36 sobre 100, 17 sobre 100. Beleza? Perfeito. Professora, Então, dá pra escutar agora, professora? muito melhor, Cauã. Tá. Que eu queria fazer uma pergunta. Faz isso aí. Porque às vezes eles perguntarem, né, em relação ao, por exemplo, a quantidade populacional total é diferente de cada uma, né? Então, Aham. a porcentagem poderia, tipo, se, eu não sei explicar. Por exemplo, o número, ele dá uma porcentagem, só que o número de pessoas que não tem, em relação a, por exemplo, uma quantidade total menor. Caraca, eu não tô sabendo explicar de verdade. Ó, vê se eu vou explicar a questão e vê se você vai entender, porque eu ainda não consegui entender a sua pergunta, mas aí eu vou explicar e aí se eu te Eu vou responder a pensar aqui, pergunta, tá? você vê se eu te respondi ou não, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Tá, aí quando você olha a porcentagem, olha na tabela, tem do lado ali porcentagem. Então você vai estar vendo 18%, aí é 18 sobre 100. 36%, de 36 sobre 100, 17 sobre 100. O que você faz? Toda vez que você quer saber o cálculo, né, de porcentagem, você faz a multiplicação, certo? 18% de 470 mil, que é a população, certo? 36 sobre 100 vezes 43 mil. E 17 sobre 100 vezes 140 mil, ok? Então, o que vai acontecer? Quando você fizer isso, montar isso no seu caderno, vai lá na sua folha, né? Você já vai conseguir cortar os zeros. E quando você cortar, você vai ver que o número que continuou maior,
cortando os zeros, continuou sendo o Belfort Roxo. Então, se você fizer o cálculo de Belfort Roxo, você já tem a resposta final, porque ele é o maior quantitativo, ok? E ele quer saber o do maior. Agora, se ele quisesse saber o do total, vocês teriam que fazer o cálculo individualmente de todo mundo e depois somar. Tá claro isso? Professora, Com certeza. só uma dúvida, mas em questão por conta de ser uma discursiva da UERJ. Eu teria que fazer todas as cidades só por desencargo de consciência para evitar futuros danos, né? De tipo, desconsiderar ponto, porque sei lá, eu chutei, porque eu só fiz sei lá o quê, só um negocinho ali. Não, porque Desculpa, fala. Não, porque ele tá claro na pergunta, aí que tá a questão, né, João? Tá claro na pergunta que ele quer o maior quantitativo, tá? Agora, se não tivesse essa palavra maior, certo? Se ele falasse quantitativo, você teria que fazer de todos. Se você não fizesse, aí eles poderiam alegar, né, que você não fez todo o cálculo necessário. E aí ele ia fazer igual um professor de escola, ia considerar meio ponto, metade dos pontos, mas ele não iria poder botar que você zerou a questão porque você fez alguma coisa, mas ele também não poderia te dar todos os pontos, já que você não fez a questão toda. Nesse caso, que ele quer o maior quantitativo, se você fizer o que está sendo pedido, você fez o que foi pedido. Se está certo, você ganhou todos os pontos. Ok? Certo. Mais em questão de só desencargo de consciência mesmo. Porque eu fiz. Aí eles não. Tipo assim, tem como você pedir a prova da sua. Eu esqueci o nome, mas é como se você pedisse no recurso a fotografia da sua prova, né? Então, tipo assim, você tem como ver o que eles viram que você fez na sua prova, entendeu? Então, tipo, não tem como eles alegarem que você não fez isso sendo que você fez, entendeu? Então, e aí você vai, no caso, né, se, por exemplo, você se achar injustiçado por alguma questão, você vai pedir recurso, entendeu? Mas você não precisa fazer uma coisa para além, sendo que você só vai gastar tempo. A não ser que, respondi toda a prova, estou com tempo sobrando, quero fazer, faz, entendeu? Mas assim, não perderia tempo, porque tem outras questões que são muito maiores. Certo. Tá Ainda bom? tem a redação, né? Hã? Ainda tem a redação também. Exatamente. Aí tem a outra matéria que é importante, né? Peso 2, junto com vocês, ou matemática peso 2, eu não sei, depende do curso e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu fiz matemática é peso 1 e física é peso 2, entendeu? E redação. Então, tipo assim, você vai ter que fazer 10 questões de física, 10 questões de matemática e mais uma redação. Não sei se vale a pena perder tempo por desencargo de consciência, sendo que ninguém está ali para... Tipo, uma banca não está ali para dizer que você fez uma coisa que você não fez, entendeu? Ou que você não fez uma coisa que você fez. Certo, tá? certo. Ok. Última coisinha só. Para evitar cálculo, colocar só uma mini justificativa do porquê que eu não fiz o cálculo. Ou também não precisa só. Enfim. Não, ninguém faz. Tipo assim, eles querem. Tipo assim, João, eles estão ali, é um professor que vai corrigir a sua prova. Ele está ali para ver o que você respondeu. Entendeu? Na verdade, por exemplo, se você não fizer esse modelo padrão, mesmo assim não vai ser desconsiderado de tudo a sua resposta se a sua resposta estiver correta. Entendeu? Precisa ter um cálculo lá. Por que você chegou naquilo? Mas não necessariamente do jeito que a maioria pensou. Entendeu? Se você pensou de uma forma... Inclusive, no final da aula passada, eu botei uma questão de PA que podia ser resolvida com função, por exemplo. E era uma questão de UERJ. Então, por exemplo, se você respondeu com função, vai ser considerada, você vai ter o acerto do mesmo jeito. Quem fez por PA, beleza, entendeu? Qual era o objetivo deles? Era trabalhar PA com vocês, progressão aritmética. Mas quem trabalhou função, tá tudo bem, entendeu? Certo, ok. Valeu, professor. Beleza?
Então, não tem essa necessidade de ficar escrevendo textinho para o professor que vai corrigir, não. Muito pelo contrário, dependendo da situação, isso pode até ser considerado tipo errado, né? Porque é igual você deixar algum tipo de marca na redação, né? Que vai te marcar ali, tá bom? Uhum. Ok, muito obrigado, professora. De nada. Então, gente, aí você vai fazer, eu coloquei aí, ó, você vai ver que 18 sobre 100 vezes o número de Belfort Roxo, aí é maior do que 17 sobre 100 do que o número de, não sei, a outra cidade, e 36 sobre 100 vezes que é maior do que a outra cidade, que acho que é Queimados. Aí você vai ver que Belfort Roxo é a maior população, então você vai fazer o cálculo de Belfort Roxo. Aí você faz aquilo que eu já falei, 18 sobre 100 vezes o número, corta os zeros do 470 mil, vai ficar 4.700, e multiplicando vai dar 84.600. Certo, gente? Isso que está em negrito é que precisa ser a resposta final, tá? Essa parte aqui de cima, que eu tô selecionando agora, ela não é uma resposta que precisa estar lá, tá, gente? Precisa estar não precisa. O que precisa estar na prova é o que está em negrito. Beleza? Beleza, ok, valeu. Ficou claro? Gente, printa aí a tela para vocês poderem copiar no caderno para poder a gente não perder tanto tempo. Vou botar a questão 2, vocês tentam fazer aí, tá bom? Pode sair da tela? Printou? Por mim, pode. Até porque depois dá para rever no YouTube, né, professor? Isso. Tá bom. Questão 2, gente. Ah, já vi essa questão já. Já vi, não sei com quem. Então, Eu acho que foi com o. Foi Antônio o nome dele, né? Acho que eu já vi com o Antônio. É bem de boa essa questão também. gente, tenta fazer essa questão aí, tá bom? Já estou voltando. Oi, gente, estou aqui de novo. Desculpa aí. Fiz. Isso mesmo. Falei com vocês sobre essa questão no início do ano. E aí a gente... No início do nosso ano letivo, né? E aí falei que depois a gente voltaria treinando questões e aí ela voltou agora. Foi uma questão de 2024, a primeira questão, achei muito tranquila, né? Muito, muito tranquila mesmo de trabalhar essa questão. Vamos lá, gente. Por esse nível de facilidade, vou falar com vocês, e justamente o Manu está aí desde o início e viu isso, eu não sei quem mais está desde o início, mas, por exemplo, o João e Cauã
João é a primeira aula, Cauã é a segunda, né? Então, eles não viram essa questão no início do ano. Deixa eu falar com vocês. Qual é a probabilidade de erro dessa questão? Não é pelo nível de dificuldade, porque é uma questão tranquila de se resolver, né? É uma questão nível bem fácil. Mas é a questão da confusão, de analisar o gráfico de forma errada e aí pegar e não colocar os dados corretamente e na hora de somar se confundir com a quantidade de números que tem, né? E também errar. E, por último, na hora da divisão, também fazer uma divisão errada, porque se você soma errado, você divide errado. Ok? Então, um exemplo. Digamos que no meio aí da minha tentativa de ser muito rápido e de pensar que é uma questão muito tranquila, eu vou lá e esqueço do mês de julho, né? E o mês de julho tinha o valor de 20, por exemplo. E aí eu não somo o valor 20. Aí eu somo tudo e não somo o valor 20, divido pela quantidade, que no caso é 12, né? Porque são os 12 meses. E aí o que vai acontecer? Eu vou errar tanto ter errado a soma e automaticamente vou ter errado a divisão. Tá, gente? Então é uma questão fácil, mas é uma questão que precisa de atenção. Não atenção pelo nível de dificuldade, mas atenção pelo nível de possibilidade de erro. Fala aí, João. Então, eu não vi no início do ano, mas eu vi com o Antônio essa questão. Eu lembro de ter visto. Se não foi com o Antônio, não, eu vi com o Antônio e depois com outro professor também. Então, assim, vi essa questão várias Sim. vezes já. Já é a terceira vez que eu vi essa questão, na verdade. Então, É. tá bom. De boa, de boa. Então, muito de boa, aí é só isso mesmo, tá bom, gente? Prestar atenção nessas informações. Aí o cálculo tá aí. Vocês chegaram nesse cálculo? Na verdade, gente, eu nem estou perguntando a resposta de vocês, né? Diante das questões. Estou indo direto para a resposta, mas, enfim, como eu já mostrei, vou deixar. Mas a próxima eu quero saber qual é a resposta no chat ou então falando, hein, galera? Essa soma aí provavelmente dá 300, né? Isso, dividido por 12. Ah, então acabei errando na soma, deu 290. Mas eu fui de cabeça também. Pois é. Toma cuidado com isso, tá, gente? Por causa da agilidade de fazer e aí errar uma bobeira. E como não tem alternativa, por exemplo, o que facilita quando tem alternativa? Ah, cheguei ali na resposta e tem a resposta na alternativa, pronto. Eu sei que eu cheguei na resposta certa. Mas, nem sempre, mas é uma possibilidade, né? E aí, tipo assim, e quando não tem alternativa, como é o caso, né, de agora? Aí, no caso da UERJ discursiva, aí o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que treinar e ter a certeza dessa resposta, tá? Tô reanotando aqui um negócio que eu acabei perdendo, que molhou tudo aqui, por isso que eu saí. Beleza, próxima questão, gente. Printou aí, né? Ó, essa questão não tem gráfico, ela não tem gráfico, ela não tem alternativa, né? Ela é uma questão em que vocês precisam realmente interpretar. Vou esperar a resposta dessa daí, tá bom? Quero a resposta no chat ou falando. Essa questão também tem aqui na folhinha, que bom.
Oi, galera. Ó, a caixa d'água de uma residência Cotia às 8 horas da manhã, de um determinado dia, 600 litros de água. Ela foi abastecida durante 2 horas, recebendo um volume de água na razão constante de 20 litros por minuto. Às 10 horas, ficou completamente cheia. Então, depois de 2 horas, ela ficou completamente cheia. A partir desse momento, começou a perder água na razão constante de 15 litros por minuto, sem reposição alguma, até esvaziar. Então, ela ficou perdendo a água e ninguém pôs nada, nem para parar, nem nada. Calcule o horário em que ela ficou totalmente vazia. Então, o objetivo é ver qual foi o horário que ela ficou totalmente vazia. Ele quer saber o quê? O horário que ela ficou vazia. Tá? Muito bem, Manu. Esse é o objetivo da questão e esse é o resultado que eles realmente estão esperando, né? Mas aí, como é o cálculo para poder chegar até esse resultado? O que precisa ser feito? João, Cauã. Então, estou fazendo aqui. É que eu estou fazendo aqui. Regra de 3. Estou fazendo regra de 3. Pode fazer pela regra de 3. Eu já vim direto multiplicando todo mundo. Eu peguei o 20, aí multipliquei pelos minutos, que foram 120 minutos, né? 2 horas. Aí depois eu cheguei no 3.000 litros. Daí eu dividi esses 3.000 litros por 15 para descobrir quantos minutos ele percorreu, né? Aí eu cheguei nos 200 minutos. Aí você converte minuto em hora e você chega no resultado. Muito bem. Eu tava nesse processo aí. Mas eu tava depois achar, né, os 3.000 litros, e depois dos 3.000 litros eu ia partir para outra regra de 3, que ia descobrir a quantidade de minutos que demorou para ser esvaziado no total, né, no caso. Isso aí. Aí, gente, ó, observar aqui. Às 8 horas da manhã, quando começa, vocês são muito inteligentes, muito espertos, mas eu preciso falar sobre isso porque pode ser que alguma pessoa não tenha anotado, tá bom? Então, vocês já chegaram no resultado, mas eu preciso pontuar as coisas, né? Vamos lá. De 8 horas da manhã até 10 horas da manhã, é o horário que essa piscina vai enchendo a 20 litros por minuto. Mas ela tinha já 600 litros. Né? Então, vocês têm que fazer essa multiplicação aí de 2 horas, transformar em minutos, que foi o que Giovanni falou e que o Manu, né, fez também, provavelmente, e aí vai transformar em minutos, vai dar 120. Multiplica 120 por 20, vai dar um valor e tem que somar com os 600, tá? Se esquecer dos 600 litros que já tinha na caixa, às 8 horas da manhã, vai acabar encontrar um outro número, quando dividir por 15, talvez dê um número exato, mas esse número exato não é a resposta certa. Beleza? Beleza ou não? Entenderam o que eu quis dizer? Porque como vocês responderam certo, eu estou levantando as hipóteses do errado. Ok? Então, tipo assim, vocês responderam certo. Para mim, o que vocês fizeram? Tá certo. Mas eu preciso levantar as hipóteses do que vocês poderiam ter feito de errado. E o que poderia ter feito de errado, uma das questões, seria não somar os 600. Tá? Eu somei. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi usar uma relação de volume total. Eu tô tentando trabalhar isso, né? Deixar bem trabalhadinha a minha ideia, até mais para treinar para faculdade mesmo, porque eu sei que disseram para mim que faculdade tem que explicar tudo que tu faz. Você quer fazer o quê? Física. Física? Realmente tem. Vamos lá. Nesse caso, ó, tem bastante explicação aqui, porque essa é a resposta padrão que a UERJ estaria esperando. Então, tipo assim, eles explicam mínimos detalhes, coisas que vocês não precisam colocar na prova, tá, galera? Se vocês forem objetivos, não tem problema nenhum. Então, eu estou aqui
marcando o que seria realmente importante, né? Entender esse cálculo de volume, que é o que vocês já tinham feito. Então, 20 vezes os 120 mais os 600, e aí encontrar os 3.000, e depois dividir os 3.000 por 15, certo? Que, na verdade, é 200 minutos, ok? Que dá 200 minutos. Aí, depois, Professora, Oi? eu montei uma equação e resolvi e deu resultado. Você montou o quê? Eu montei uma equação Como? Quer falar pra gente? aqui. Eu vou digitar aqui ó, no chat, eu acho que é melhor. Tá. Eu nem acredito que deu certo. E aí, você faz fazendo desse jeito. Na verdade, são duas equações, né? Não sei se você fez só uma e chegou ao resultado final de uma vez, mas enfim. Sim, eu fiz duas. Ah, então, tá ótimo. É uma equação aqui também. E aí, vocês vão pegar e vão encontrar, depois de ter encontrado o volume, dividir 3.000 por 15, e aí vão ter encontrado os 200 minutos. Beleza, gente? Somando com as 10 horas, vai dar 13 horas e 20 minutos. Próxima questão. Uma fábrica de bolos vendeu de setembro até dezembro um total de 2.160 bolos. Aí, o pictográfico a seguir representa frações que correspondem à produção mensal de bolos. Gente, pictográfico tá certinho. Cauã. No caso, não tem X, esse X ali é só você substituir por 120, porque são 2 horas, tá bom? 60 mais 60, 120 minutos. Essa do bolo, eu lembro que eu tentei fazer, quando eu tinha impresso, né, a prova de 2019, né, excursiva e tal, para fazer, e eu tentei bolar alguma coisa, mas não cheguei a nada, então é isso. Beleza. Manu fez, né? Tá ok. Vamos lá. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo entender. Eu vou pegar cada quadradinho, tentar montar uma proporção de 2016, 2160 e achar o total de novembro? É isso? Isso, Tipo, você vai ter. Uhum. Você vai ter que montar uma. Você vai fazer por regra de 3 também, mas antes você vai ter que entender o pictográfico. Ok? tá. Vamos lá, gente. Ó, esse pictográfico aqui, ele eu não sei se vocês lembram disso na época de escola, mas quando a gente estuda gráficos e tabelas, a gente estuda lá que tem uma forma de você fazer tabela que pelas colunas, pelas barras, né? Tem como você fazer pelas linhas, né? Enfim, tem como você fazer de várias formas os gráficos. E também de fazer os pictográficos, que nesse caso foi em formato de pizza, que poderia também ser eles estão meio que querendo representar bolos, né? Mas que poderia ser referente a carros, motos. Então, geralmente, pictográficos utilizam-se de desenho para representar uma quantidade, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, um carrinho desenhado, de repente vai ter uma legenda, né, me informando que provavelmente aquele carrinho que está lá no gráfico, no pictográfico, ele está representando uma quantidade X de carros. Tá? Então, por exemplo, não tem como você desenhar 1.000 carros, mas você vai desenhar um carrinho que vai representar 1.000 carros, daquele mesmo modelo e daquele mesmo jeito. Entenderam isso? Beleza. Aí, quando você vê esse círculo aí todo preenchidinho de amarelo, ele está dizendo que é um inteiro, né? E quando você vê
faltando preencher, que está em branco, você está vendo que tem. Se eu fosse fazer uma tabela, eu diria que aqui tem um. Peraí, deixa eu conseguir aqui escrever. Eu diria que aqui tem um mais um meio. Certo, gente? Sou péssimo para escrever aqui. Estão vendo, mas. Vendo que eu estou me esforçando também. Certo, gente? Nesse daqui de setembro. E nesse de outubro tem o quê? Tem 1 mais 1/3? Não, 3/4, perdão, 3/4. 3/4. Muito bem. E nesse último, nesse de novembro? 2 mais meio. 2 mais um meio. Certo, gente? Ok? E nesse último? 3 mais 1/4? 3 mais 1/4. Quando você somar, você pode somar todos os inteiros primeiro e depois você pegar e ir somando as partes que estão quebradas, correto? Então você vai. Nossa, eu quero apagar e não estou encontrando. Agora eu encontrei. Então você vai pegar e você vai encontrar, vai conseguir somar todos os inteiros e depois você soma os quebrados. E vai dar o total de quanto? Ó, 1 mais 1. 36x ali. Hã? Colocaram no chat, 36x. É 36 vezes a quantidade que a gente não sabe o que cada pedacinho representa. Não. Calma aí. Não é 36, não. Eu meio que fiz isso, cheguei em 32 sobre 44. Tá, você fez diferente. Beleza, Manu. Mas só vamos pelo modo da resposta padrão, depois a gente trabalha essas diferenças. Tá bom? Vamos lá pela resposta padrão. Ó, se a gente somar 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, dá conta que quantos inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inteiros, certo, gente? Sim ou não? Não, Não é 7, não? 7 inteiros. Certo? Isso. Depois Beleza. dá pra Aí você pegar pega esse 3/4 quadradinho. Gente, aí você pega esse quadradinho que tá aqui, ó, que na verdade é 1/4, não é isso? 3/4 mais 1/4, né? Dá Isso. 3/4 mais 1/4. Vocês já adiantaram, mas eu tô falando, ó, 3/4, me soma mais esse 1/4 aqui, vai dar quanto? 1 inteiro de novo, não é isso? Isso. E mais meio, com mais meio vai dar 1 inteiro. Então, o total de inteiros eu tenho quanto? 9. Muito bem. Porque essa é a resposta padrão que eles estão esperando. Então, 9 discos, né? 9 discos desse está para quantos bolos? Ó, 2.160. 2.160. Muito bem. Então, 2,5 2,5 discos está para X, ok? Então, vocês vão montar uma regra de 3, considerando isso, porque ele quer saber qual é o número de bolos vendido em novembro. Então, vocês vão montar assim. Ver se eu consigo escrever, né? Porque tá tenso. Ah, tá. Vai subtrair o total do mês de novembro. Aí vai utilizar ele como a parte vendida. Ok? Fazer uma regrinha de 3.
E aí você chega nos 600. Muito bem. Tá claro, gente? Sim. Sim. Acabei de terminar aqui. Tá. Deu 600? Deu 600. Muito bem. Manu, agora sim. Fala aí, o que você fez? Você somou todos os quadradinhos, deu 36, foi isso? Aham. Beleza. Aham. Uhum. Deu 60. Daí você multiplicou por 10. Uhum. Beleza. Não tá errado, chegou o resultado e eles iriam considerar da mesma forma, tá bom? Tudo certo. É o que eu falei, eles vão considerar a resposta, mesmo que não seja a forma padrão. Aí é igual a questão que eu acabei de falar. Pode ser que tenha uma questão que seja com PA, que eles estão esperando que vocês resolvam com progressão aritmética, e no final das contas, vocês respondem com função afim. Vai dar no mesmo, se chegar ao mesmo resultado, tá ok. Tá bom? Posso seguir, gente? Alguma dúvida ainda mais? Quer dizer que não foi dúvida, né? Mas alguma questão? Pode seguir. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão de sistema. E aí ele fala que elas estão no sistema das coordenadas cartesianas ortogonais, e aí ele pede para que você determine se as três retas são concorrentes em um único ponto, né? E aí você precisa verificar se essas coordenadas, se as retas são concorrentes em um único ponto. Tem noção de como resolver? Resolve o sistema e depois confere. Resolve primeiro RU, né? Porque estão quase gritando ali para tu fazer regra da soma, né? Fazer método da soma. Depois disso, você confere se o V é congruente também, né? Se ele também é concorrente, perdão. No Isso. caso, descobre o X e Y de RU e tenta colocar em V para ver se vai dar certo. Se não der certo, então, quer dizer que ele não é, né? Isso aí, muito bem. Então, o João já deu a dica aí, mas agora vamos resolver o sistema para ver se a gente não é pego em nenhuma situação. João tá fora dessa. Vamos ver os outros. É que Manu eu já vi também. essa questão também, não ajuda muito. Hã? É que eu já vi essa questão também. Tudo bem. Eu já tô meio ligado em sistema e tal, mas enfim. Então, Manu também já tinha falado, ó, que era um sistema, beleza? Então faz o sisteminha das duas primeiras aí, porque você vai encontrar, vai ter como você fazer pelo método da adição, né? Que você vai cancelar aí o 3y, né? Aí assim fica mais fácil para você encontrar primeiro o valor de x e depois encontrar o valor de y. Todo mundo lembra de sistema? Tem alguém perdido nessa informação aqui sobre o sistema? Ninguém? Então, beleza. Gente, agora... Professora, Ah, só o lance das retas congruentes, concorrentes, como é que funciona mesmo? ó, elas são...
Congruente não tem a palavra, não. Mas concorrentes Eu é quando esqueci. elas. Sim. Concorrentes é quando elas. Ou elas podem ser oblíquas, né? Que aí elas formam tipo um X, fica assim horizontalmente, ou então elas podem ser paralelas, que é quando elas não se encontram, né? E aí elas não são concorrentes, e elas podem ser. Esqueci o nome da outra palavra. Qual é a outra aí? Me ajuda, gente. Paralelas? Paralelas não, perpendiculares. Perpendiculares, muito bem. Sim. Concorrentes perpendiculares, que é quando elas formam tipo um maisinho, ou então. Se cruzam bastante. Isso, elas Formam se encontram em algum ponto. Tá. Então, a gente faz a separação assim. Ó. As retas podem ser paralelas, que é quando elas não se encontram, que aí é ruas paralelas. Por exemplo, elas não se encontram, né? Essa rua é paralela a essa rua. Essa rua é paralela a essa rua. E quando que elas são concorrentes? Quando elas se encontram em algum ponto. Se elas se encontrarem de forma transversal, né? Tipo, de forma oblíqua, é quando elas estão assim formando tipo um X. E quando elas encontram assim, formando um ângulo de 90 graus, aí a gente fala que ela é perpendicular. Ok? Ok, brigadão. Calma aí, Manu. Aí a Manu já deu a resposta lá do sistema, né? Encontrou o valor de. Mas aí, Cauã, a ideia dessa questão nem é muito saber sobre retas, né? A ideia é perceber o sistema, conseguir resolver as duas primeiras ali e tentar aplicar o resultado dessas duas primeiras, desse X e desse Y na última, que foi como o João falou, entendeu? E esse é o objetivo da questão, tá? Então, e elas Calma, não por são. que tem que ser na última? O que é? Por que tem que ser na última mesmo? Eu não entendi o Então, raciocínio. porque na verdade não é uma regra ser na última, é porque, como foi já citado aí anteriormente, é porque a primeira e a segunda, a primeira equação e a segunda, elas já estão demonstrando uma forma de fazer sistema de forma mais facilitada, que é pelo método da adição. Entendeu? Então, se você utilizar, por exemplo, a segunda equação e a última, você vai conseguir resolver. Só que vai dar mais trabalho, você vai ter que fazer pelo método da substituição, aí você vai ter que fazer 3 passos, e se você fizer pelo método da adição, você só utiliza 2 passos. Aí você faz mais rápido, aí você descobre o valor de X, o valor de Y, e aí na outra equação que você não utilizou, você utiliza esses valores. Beleza? Saquei. Aí é só substituir na última equação e ver se vai ser igual a 27 mesmo. Quê? Aí então vai substituir na última equação e o Isso. x e o y. E aí Aí vai você ver que é vai ver se diferente. eles são ou não, elas não são ou não concorrentes ao mesmo ponto. Elas não são, respondendo a resposta da Júlia e também com a resposta aqui padrão, elas não são, Júlia. Por quê? Porque quando eu multiplico, substituo o valor de x por 8 e substituo o valor de y por 4, quando eu faço essa multiplicação, 3 vezes 8 dá 24, 24 mais 4 dá 28, não dá 27. Entendeu? Então, se desse uma resposta exata, se tivesse dado 27, por exemplo, o cálculo, aí eu diria que elas são concorrentes no mesmo ponto. Como não deu, aí elas não são concorrentes nesse mesmo ponto. Ficou claro? Isso quer dizer que uma das retas não está passando pelo aquele mesmo ponto, pelo aquele mesmo par ordenado que é 8 e 4. Ele está passando por outro ponto. Tá minimamente afastado, mas não está passando ali em cima. Gente, tá vendo só? E aí, qual era o objetivo da questão? Responder se as retas eram ou não concorrentes. Certo? Se você erra o cálculo, você fez o sistema corretamente, mas na hora de substituir, você achou que era bobeira e fez assim, o que vai acontecer? Você vai errar a resposta principal. Professora. Oi, amor.
Mas assim, esses dois valores, eles têm que funcionar em todas as equações para que elas sejam concorrentes, é isso? Sim, Ah, tá. sim. Para que elas sejam concorrentes, esse par ordenado deveria valer para todas elas. Ok? Aí você utilizou as duas primeiras ali. Aí, quando você substituiu na outra, você não encontrou essa mesma resposta, essa equação fechando, ok? Entendi. Ah, é, Giovanni? Por quê? Não, eu sou meio errado. Na hora de somar 4x mais 2x, eu só coloquei 2x no final, não sei por quê. Mas eu cheguei no valor, eu cheguei na resposta que não. Eu cheguei na resposta que não. Então, Então, mas eu te perguntei, por que você chegou nessa resposta que não? A Ah, partir então, do quê? que elas não são congruentes, porque eu substituí, mas ainda assim deu um valor muito maior do que deveria dar, entendeu? Não era igual a 27. A minha resposta ainda não era igual a 27. Eu Ah, tentei entendi. igualar as retas, mas não era possível, sabe? Ah, entendi. Então, fez pelo outro método ainda e mesmo assim não conseguiu, né? Tá, gente. Foi, né? Então, posso adiantar, né? Ó, mas não são, tá? Não é congruente, tá, gente? Tá falando o tempo todo congruente. Eu não sei se eu tô falando, mas é concorrentes, ok? Congruentes é em geometria, que significa igualdade, né? Dois ângulos iguais, né? Isso. Tá bom? Essa questão Beleza. eu já fiz, é bem de boa também. O quê? Essa questão eu já fiz também, é bem de boa. Então, essa questão é, de novo, igual aquela questão lá do que a Manu lembrou, né, que eu fiz na primeira aula. É uma questão que fala sobre você analisar o gráfico e perceber essa diferença. É uma questão muito fácil, muito tranquila. Só que você precisa observar na questão dos valores, porque se você erra um zerinho aí, ou uma transferência de vírgula, você vai errar a questão toda, tá bom? Então tem que prestar bem atenção, porque está trabalhando com número decimal e está trabalhando também trabalhando com número decimal e está trabalhando com números grandes, com muitos zeros, tá bom? Então, ó, de julho a setembro, cada litro de suco foi vendido a 1,20 e de outubro a dezembro foi 80 centavos. Ele quer saber qual é a diferença entre os valores arrecadados. Então, ele quer saber a diferença entre esses dois trimestres. Ok? Aí tem que fazer a conta, né? Pega o total de julho, total de agosto, total de setembro, soma, multiplica pelo valor que foi vendido nesse trimestre. E depois faz a mesma coisa com os outros valores. Chegaram ao resultado? Eu posso falar aqui, eu tô até tá com outra folhinha. Não. João, não. Já tem resposta, pô. Ah, beleza. Não. Vai, deixa os outros treinar aí. Vamos ver se a galera erra, acerta. É o que colocaram no chat, então não vejam o chat. Isso aí. No chat, beleza. Mais alguém, gente? Chegaram a esse mesmo resultado? Como que tá aí? Gente, já que a galera que está pegando a prova anterior já está treinando, eu vou elaborar outras questões similares para a gente trabalhar coisa nova, porque senão. Desculpa, professor, eu tô, tipo assim, nesse grupo da UERJ, eu tô com outro grupo da UERJ, tô também fazendo questões à parte com outro professor da minha escola, então tô aí, movimentando quase todos os dias. Cheguei em 2000 também.
Chegou? Beleza. É, Não, próxima aula eu vou vir carrasca. perfeito, perfeito. Eu vou vir, ó, preparado. Tô brincando, gente. Eu não. Agora, falando sério, eu não consigo, não sou assim, não. Mas não sou esse tipo de professora. Mas beleza, vamos lá, seguimos em frente. Ô, professor, eu só queria falar que se for montar, se for pegar de questões de 2017 para baixo, eu não fiz, assim, pelo menos eu não lembro de ter feito nenhuma, porque a maioria que eu fiz é 2020, 2024 e 2019. E 2018, né? É isso. Só para avisar aí quando for fazer o material. É isso. Que é? Qual é o que você falou? De Desculpa, no início. 2017 para baixo eu não fiz nada. Ah, tá. Vamos lá, mas vai ter umas mais antiguinhas. Mas as antigas são mais fáceis. Vamos lá. Vocês vão ter que somar, né, no primeiro trimestre, que é considerado de julho até setembro, e aí 5 mil, 6 mil, 6 mil, e multiplicar por 1,20. Vai dar 20.400, certo? Aí depois vocês somam outubro até dezembro, que vai dar 5 mil, 8 mil e 10 mil, que multiplicado por 80 centavos vai dar 18.400. Quando vocês fizerem a conta de menos, vai dar 2 mil, como já foi falado no chat. Tá aqui o resultado, tá, gente? Então, ó, o que precisa analisar? Isso daqui que precisa ser feito, isso daqui precisa ser feito, e isso daqui precisa ser feito. De forma bem isolada, não precisa explicar nada disso. É só vocês fazerem essa parte aqui, que já tá ok para eles, tá bom? Tá claro? Próxima questão. Então, nessa daí é razão, né? Ele quer saber e porcentagem, né? Ele quer saber para você calcular quantos por cento a lata maior é mais cara do que a lata menor. Então, primeiro você vai fazer razão e depois você vai fazer porcentagem. Que dá para fazer tudo junto. Quem quiser fazer separadinho, dá para fazer separadinho. Caramba, mano, tá estudando muito. Eu tentei fazer essa questão, mas eu errei. Mas não é a mesma lógica, mas eu acho que eu só devo ter errado a parte matemática, tipo, o cálculo, né, no caso. Uhum. Gabriel, professor, só uma dúvida. Se a resolução for bem esclarecida pelos cálculos, não precisa escrever nada na resolução, tipo, escrever a explicação como é o modelo da resposta. Não precisa, é por isso que eu falo. Você, na verdade, não precisa escrever, tá? Não precisa escrever o objetivo, não precisa escrever o que você... Ah, tá. Não precisa escrever nada na resposta, tá? No desenvolvimento. Caso é só você botar o cálculo, tá? Se for uma regra de 3, monta a regra de 3, faz o cálculo e tá tudo certo. Só não pode não ter desenvolvimento. Por exemplo, igual o Mano... porque a gente está aqui, né? Entre a gente. Mas, por exemplo, o Mano colocou no chat assim, 2 mil. Resposta final, entendeu? Ela não especificou, né? Que ela deve ter especificado no caderno, na resposta dela, mas não fez aqui. Então, por exemplo, na resposta anterior, tinha que somar 5 mil, 6 mil, mais não sei quanto, aí multiplicar por 1,20, botar esse resultado e depois fazer a continha de menos. Ela botou a resposta final. Certo? Professora, segundo meus cálculos, deu 40% a mais. Não, calma. Ah, esqueci que é o valor. Droga. Um segundo. Ligou a câmera. o cálculo. Ligou a câmera. Se não quiser, eu tô avisando.
Não, se quiser pode ficar. Fala, João, desculpa. Não, só zoando, né? Errou um pouco dos cálculos, mas acontece. Recalculando a rota, como diria o Google Maps. Isso mesmo, Marta. Muito bem. Conseguiu, gente? Mais alguém? Eu sei que esse dá um número muito feio. Que todos os números aí para dividir, Jesus Cristo. Que números feios. Então, gente, olha só. Ele está dizendo... Minha câmera paralisou? Agora que voltou. Vamos lá. Ele está dizendo que as latas têm 250 ml e a outra tem 350. E ele está dizendo que são vendidos por R$ 3,00 e R$ 4,90. O que você precisa fazer? Primeiro pegar as de 250 e dividir por R$ 3,00. Que simplificando, né? Você simplifica essas duas, tá? Para que você tenha uma razão aí mais de fração redutível. Ok? Então, você vai pegar o valor, bota o valor em cima primeiro, R$ 3,00 dividido para 250, ok? Aí, você vai achar, se você simplificando, 300, né? Porque vai aparecer como 300. Dividido para 250, corta aí os zeros e divide pela tabuada de 5. Vai dar 6, né, em cima, e vai dar quanto embaixo? 5 embaixo, certo? Ficou claro? Então, vai dar 0,6 em cima e 50 embaixo. Na outra maior, é 4,90 dividido para 350. Aí, você vai para a tabuada de 7. Divide por 7, você vai ter 0,70 e vai ter embaixo 50 ml. Ficou claro? Então, a maior é 10 centavos mais cara do que a menor. Depois disso, você faz uma regra de 3. Aí você bota 10 centavos está para X%, assim como 60 centavos está para 100%. E aí você encontra a resposta. Todo mundo entendeu falando ou ficou difícil de acompanhar o raciocínio? Calma aí, volta um pouquinho que eu me perdi nesse final. Quem falou? Essa última regra de 3. Giovanni, né? É. Beleza. Ó, quando você fizer essa razão, que você vai primeiro botar R$ 3,00 dividido para 250. Quando você simplificar por 5, vai dar 0,6 sobre 50. Beleza? Aí você faz da maior, que vai dar 4,90 dividido para 350. Simplifica por 7. Né? Aí vai dar 0,70 sobre 50 também. Beleza, então agora eu tenho as duas latas, quando simplificadas, a mesma quantidade de ml, 50 ml. E aí uma eu pago 60 centavos e a outra eu pago 70 centavos. Beleza? Então, qual é a diferença entre elas duas? 10 centavos, certo? 10 centavos está para X%, que eu não sei quanto que é o que eu quero descobrir, assim como aí eu poderia usar os 60 centavos ou os 70 centavos, isso não vai fazer diferença, tá? Mas eu vou usar os 60, tá? Aí eu vou usar, assim como 60 centavos, 0,6, está para 100%, que é 100% do valor. Entendi. Quando eu cruzo essas informações, aí eu encontro o valor que a Marta falou. 16,6%.
Sim, Na entendi. verdade, quando a gente, como é aproximadamente, tá, Marta? Aproveitando, você vai dizer o seguinte, olha só. Ou você vai usar um sobre o outro, tá? Ó, ou você vai usar esse sinal de um traço e um tio, ó, um traço e um tio ao invés do igual, e vai botar 16,6666 e reticências e o ponto de porcentagem, ou então você vai fazer a aproximação. E aí, lembrando que depois da vírgula, o número é maior do que 5 ou igual a 5, acrescenta mais um. Então, vai dar 16,7%. Ok? Respondendo aí a resposta certa, tá, galera? Para que vocês não precisem abrir recurso e tenham uma confusão, porque vai ter banca que não vai aceitar essa resposta aproximada para baixo. Na teoria, estaria errado, ok? Porque o próximo número é maior do que 5, então, ou igual a 5. Então, se é igual ou maior do que 5, tem que acrescentar mais um. Então, vai virar 7. Tá claro isso? Sim, sim. Beleza, Marta? Fez tudo certinho, e aí nessa resposta final poderia ser pega aí, tipo assim, uma dor de cabeçazinha. Talvez, se você tivesse feito o cálculo muito corretamente, você alegasse, ó, esse é o sinal, ó, gente, ó, esse é o sinal. Você alegasse no recurso, eles poderiam considerar, mas talvez não. E aí, se eles não considerar, imagina, perder a questão por causa de uma bobeira. Próxima questão. Essa é média. Mas é média o quê? Qual o nome? Ponderada? Ponderada. Tem peso, né? Isso aí. Essa eu não lembro se eu fiz. Essa eu com certeza não fiz. Isso aí. Mas eu imagino que não deve ser muito difícil. Não é difícil, tá? Mas bem de boa, a não ser quando cai um mini sisteminha, que aí fica meio chato. Não é difícil, mas é chato. É. Essa daí é bem tranquila. Preparei uma, Manu. A Manu tá jantando, né? Mas, ó, preparei uma pensando em você. A próxima. Acredito que tava fazendo a questão e pensando assim, Manu vai adorar essa daqui. Duvido você adivinhar o que que é. Vai, gente, e aí? Professora, Calma aí rapidinho, gente. É 20? Pri, te mandei mensagem. Aham. Sim, Giovanni. Mas e os outros? E aí, galera? Fiz aí também. Fiz o quê? Deu o mesmo resultado que falaram também. Tá. Foi. Cauã, conseguiu? tô terminando. Tá. É média ponderada porque tem essa questão
das semanas, dos dias da semana, que tem que multiplicar pelo valor do rodízio, né, gente? Então, segunda-feira é 18,50, na terça também, na quarta também, na quinta também. Então, 4 vezes 18,50 mais 3 vezes, desculpa, 3 vezes, que é sexta, sábado e domingo, R$ 22. Soma, peraí, primeiro faz a multiplicação, né, desses valores, 4 vezes 18,50 e 3 vezes 22, soma as informações e divide pela quantidade de números que somou ou pela quantidade de números que foi multiplicado, né? Um fator da multiplicação, que no caso é o 4 mais o 3, ok? Então, divide pelo total de 7. Tá claro isso? Aproximadamente 20? Isso aí, ainda é igual a 20. Certo? Dá exatamente 20, tá? Aí o Ah, resultado. tá. Eu tinha visto 22,6. Não tava dando pra ver direito. Eu errei. Gente, quando for assim, pede, tá bom? Mas é isso. Aí a gente Uhum. vai usar a mesma tabela, lembrando que, de novo, o mais importante é essa parte aqui, tá? Essa parte que tá o cálculo. Essa parte escrita não precisa, tá? Agora a gente vai usar a mesma tabela, mas a gente vai fazer uma outra questão, tá? Agora uma questão de probabilidade. Uma questão de probabilidade. Meu calcanhar de Aquiles. Já desisti. Pode ir parando. Aí, eu fiz então agora pensando. Agora eu vou falar. Fiz pensando na Manu e fiz pensando também no João. Ah, porque a Manu também tem. O calcanhar de Aquiles dela também. Esse é um dos meus polinômios, também é o outro que eu tenho uma base, só de ouvir. Nossa, adoro polinômios. Ó, já fique esperto, né? Se for montar alguma lista, pode colocar polinômio. Eu agradeço, porque ainda assim é algo que é bom dar aquela revisada, tá ligado? Probabilidade também é um negócio muito chato. Dependendo de como eles usam, é muito irritante. Teve É, uma que eu tive que era pra fazer por arranjo, aí eu fiz por combinação, eu errei. isso aí. Tem que ficar ligado. Probabilidade tem que estar sempre atento. E aí, conseguiram? Eu tô só montando a base, mas o cálculo daqui a pouco eu vou começar a fazer. Tá. Vou esperar. Já que é o calcanhar, eu preciso esperar. Mas, mas eu acho que eu já tive uma visão aqui. Não é uma difícil, não, tá? É uma das mais tranquilas. É porque não tem aquele negócio de exceção, de pelo menos, ou somente. Isso. Isso é chato. Aí você tem que fazer um milhão de coisa, combinação, ou tem que pegar o total menos o que você não quer, enfim. Isso aí. Eu sei todas as Fiz coisas, alguma mas na hora coisa. do vamos ver, não vai. Fala. Fiz alguma coisa que deu 1/7. Com certeza tá tudo errado. Deu o quê? 1/7. 1/7. Não é isso.
Posso ir dando dica? Eu tentei fazer um negócio aqui, não sei se tá certo. Hum, 4 sétimas. Mas. não, também não. Ó, eu fiz um negócio aqui também muito doido. Eu peguei a probabilidade de dia dele cair numa segunda, terça, quarta, quinta, que é 4/7. Aí depois 3/7, que é os dias restantes. E aí eu fico com 12/49. 12/49. É, não. Então, gente, vocês têm que fazer, nesse caso aí, não estou dando resposta, estou dando dica. Vocês têm que fazer a combinação separada, entendeu? Então, vocês têm que fazer a combinação da primeira parte da tabela, que é de segunda, terça, quarta e quinta, e depois vocês têm que fazer uma combinação de todos os dias, considerando o que ele quer. Considerando que ele quer, no caso, seria. 2 dias, tá bom? Então, ó, eu já. Não, calma aí, ó. Pensa. Eu dei uma dica. Primeiro pensa, não fala. Vamos lá, ó. Primeiro, ele vai ter uma combinação da parte de cima. Eu fiz, que foi ser 4-2-2, não? 4/2, isso aí. Deu 6. Deu 6. Aí agora você vai fazer a combinação de 7/2. Era isso que eu ia perguntar, se ia ser 7-2 ou alguma outra coisa. 3/2, né? Mas é 7/2, tá? Porque é todas as informações por 2. Tá, por que você faz a de 4/2 e depois você faz a de 7? Porque ele quer a probabilidade de dar o pagamento mínimo. Para ter o pagamento mínimo, precisa ser nos dias que são mais baratos, certo, gente? Tem que ser ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta. Isso aí. Aí, por isso que você faz a combinação de 4/2, que é o que você quer, né? E aí eu já estou dando uma terceira dica para a terceira conta que vocês vão fazer, certo? Primeiro você faz uma combinação do que é o que ele quer que aconteça, que é dos 4 dias que estão mais baratos, e depois você faz uma combinação geral do que ele não quer, mas que pode vir a acontecer. E também do que ele quer para que aconteça. Então, é uma combinação que ele quer, que é favorável para ele, e uma combinação possível, que é uma combinação que pode acontecer. Deixa eu adivinhar, isso aí é para ter o que eu quero sobre o total, né? Isso aí. Mais ou menos. Você não falou direito, mas é mais ou menos isso aí. Não, é porque para eu gravar a probabilidade eu uso, que era sobre o total. Para mim, só para ficar mais fácil para mim. É que Isso eu aí. sei que é aquele do espaço amostral. Aí, ó. Enfim. Isso aí. Aí o que a gente fala? Que P é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. Eu falei isso na outra aula, na aula passada. Eu falei aqui, ó, P, probabilidade, é igual. Deixa eu escrever lá no outro aqui, que senão não escreve. Favoráveis F sobre T, né? Sobre P, isso aí. Então, ó, P é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. E esse C aqui é casos, não é combinação, tá, gente? Então, o que você vai fazer? Favorável que eu quero que aconteça e possível é o que pode acontecer independente do que eu quero. Ok? Então, você fez 2 contas de combinação, a combinação favorável e a combinação possível. Você pega os resultados e faz uma fração. Quanto que deu? 2/7? 2/7. Deu 2,7. Quem respondeu?
Eu, Giovanni. Giovanni. O Giovanni deu o meu resultado também, que o meu. Isso aí. Então, eu vou passar aqui para vocês olharem a continha, porque escrevendo vocês já viram que não é o meu forte, né? Eu não tinha visto a combinação. Ó. Eu ampliei aqui para vocês verem, tá? Então, ó, vocês vão fazer essa combinação aqui de 4 2, né? E aí, depois vocês fazem essa outra combinação. Tá claro? Quer que eu diminua para poder ler? Como que tá? Adoraria que aumentasse um pouquinho o zoom, só pra dar uma última checada. Tá. Calma aí, deixa eu ampliar mais. Foi? Perfeito, professor. Ô, professora, só uma pergunta. Como que deu 2 vezes 1 ali embaixo? 2 vezes 1, por causa que a combinação é de 2 e 7. Não, tô falando porque não é N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial? Isso, aí daria 7 fatorial e daria 2 vezes 7. 2 fatorial vezes 7 menos 2 fatorial. Que deve ser Aí, fatorial. quando você simplificasse, deixa eu tentar escrever aqui. Tá, não, entendi. Aí você corta o 5. Você vai a mesma coisa lá no 4-2-2, né? Isso. Ah, tá. É porque eu achei meio não muito usual você colocar o 5, tipo, o 7 fatorial todo e tal. Você deixou bem simplificado mesmo. Na verdade, não foi você, né? Na verdade, isso é o padrão de resposta que tá no site, né? Isso aí. Ah, tá. Tá bom? Entendi. É que eu peguei o padrão de resposta de lá. Não, beleza, perfeito. Tá Obrigado. bom? Mas quer que eu abra aqui a questão? Posso abrir para vocês e ver. Que eu conferi todas, né, que eu coloquei. Por mim não precisa, mas enfim. Vocês entenderam, gente? A dúvida do João, que foi já esclarecida, é a dúvida de mais alguém? Tá com dúvida? Quer que eu escreva alguma coisa? Tá tudo certo? Vamos lá, gente. A próxima questão é uma questão que eu trabalhei na outra aula e eu fiquei de dar a resposta para vocês. Só que, apesar de ser do Enem, mas é uma questão de PA e eu fiquei de mandar a resposta e eu não mandei. Como tem gente hoje que não estava na aula, que no caso acho que é só o João, né? Que não estava na aula passada. Dá uma olhadinha rápida aí e eu vou... acho que a Júlia também não estava na aula passada não, estava, Júlia? Eu não tava, é isso aí. E aí, vocês dão uma olhadinha nessa. Essa tem as opções aqui, porque era uma questão de Enem, mas é uma questão de PA, que é possível cair na UERJ, não com opção, né? Obviamente, mas é um assunto que cai. E aí eu vou mostrar a resposta para vocês. Eu tinha falado na semana passada, mas não tinha dado a resposta. Essa questão não parece ser difícil. Não parece ser difícil. Né? Não é. A gente vai introduzir mais esse assunto na próxima aula. Tá. Não, mas eu já imagino que eu só vou imaginar aqui, mas eu não vou dar detalhes, porque, enfim, eu sei que tem gente fazendo, mas, enfim. Já... Não é realmente complicado, não. E não, eu não estava na semana passada. E desculpa, professora, eu vou comparecer mais. Tranquilo. Mas é bom, parece. Então, gente, e aí? Lembra dessa questão? Vocês concluíram? Lembra que vocês ficaram de concluir, de fazer a questão no caderno e depois pegar a resposta lá no grupo? Acabou que eu não mandei. Na verdade, eu mandei, mas... Enfim. Questões.
Posso passar? Qual é a forma de fazer? O que tem que fazer primeiro? Posso falar? Pode. O que tem que Eu não fazer vou falar, primeiro? não vou falar resultado porque eu não fiz o cálculo, mas eu vou falar a ideia. Pode ser? Tá, o que tem que fazer primeiro? Tá, então, pelo que eu analisei, ele não deu A1. Pelo que eu li do texto, nada de A1. Ele deu a razão, ele deu a quantidade de dias, até o 11º dia, pelo menos, e ele deu o A11, né? O valor do A11, no caso, né? Que é 22 exercícios. Então, eu descobriria o A1 Muito bem. para eu saber, porque é da fórmula, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Achando o A1, que é o principal, né? O primordial para o desenvolver da questão, eu ia pegar aqui, como ele resolveu 272 exercícios em algum dia que eu não sei, porque é o que ele quer descobrir, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para descobrir o A1. Só que como eu já tenho o A1, eu vou descobrir o N dessa vez. Isso aí. O AN. Isso aí. E aí depois? Aí depois é conta, né? Eu acho que não tem mais nada, não. Ou tem? Não, primeiro você vai descobrir o A1, depois você vai descobrir o AN, utilizando o A1 que você acabou de achar. Depois você faz a soma dos números, dos termos, a soma dos termos, que é utilizando 272. E aí você vai encontrar o valor de N. Aí você vai encontrar uma equação de segundo grau com duas respostas, uma negativa, outra positiva. A negativa você exclui e considera positiva. Agora que eu quase esqueci que é 272 exercícios no total. Eu sempre esqueço. Isso. Essa é uma pegada muito chata de perto, porque eu sempre caio nessa pegadinha. Tá, então tá aí a resposta. Aí dá uma olhadinha, vê se vocês não entenderam alguma coisa. Lembrando que essa parte aqui, ó, eu errei na hora de... Tô usando aquela mesinha de escrever, né, lousa mágica, e acabou que não dava para apagar. Então aqui é um menos, tá? Mas vê o resultado aí. Pode dar um pouquinho de zoom, por favor, professora? Pode. Só um minuto. Vou dar o zoom nessa primeira. Tá com um pouco de flash aqui, mas aqui é um 22. E aqui também é A1. Perfeito, obrigado, professora. Aí pode ir pro lado, ó. Pro lado fica essa daqui, que é SN. Sim, professora, pode voltar só um pouquinho na primeira, só para entender um negocinho? Sim. Doador, 2N. Você tentou criar algum tipo de relação entre... Para fazer um mini sisteminha, né? Para eliminar incógnitas. Por isso que você tirou uma relação de 2N igual ao AN. É porque, na verdade, ele não dá esse termo aí de N, né? Ele não dá esse termo final. Aí você tem que descobrir o valor de N, depois você tem que usar esse termo AN, mas você não tem o resultado dele. Como que você vai obter? Com 2 N's. Entendeu? Entendi. Entendi. E aí você utiliza o A1 como resposta. Por isso que você primeiro começa com o A1, aí você de encontro 2, substitui o valor no AN para você pegar e descobrir o valor de AN. Você fez uma jogada algébrica ali. Isso. Aí depois você vai para a soma dos termos, que é essa daqui. Porque ó, aqui você precisa do A1, você precisa do AN e você precisa do N. O N é o que você não tem, você vai descobrir. Mas o AN você precisa ter. E o A1 também. Só que o A1 eu descobri que é 2. Só que o AN não descobri que é 2. Eu consegui usar uma jogada matemática, mas não é o valor correto. Isso. É um valor ainda com uma incógnita, mas só que é um valor já que dá para ser utilizado. Com uma incógnita trabalhável, né? Isso. Perfeito. Porque senão fica um termo desconhecido com outro termo desconhecido e aí não tem como você trabalhar. Vai ficar uma bom? conta de Aí a gente bota em termos semelhantes para a gente conseguir trabalhar. Perfeito, ok. Ok?
que no caso foi o termo semelhante a N. Ok, perfeito. Obrigado, professora. Aí, ó, a gente descobriu delta aqui embaixo, e aí vem para essa última parte. Quando a gente descobre o delta, que substitui o valor de N, você vai encontrar, ó, um N aqui, que vai ser um negativo e um positivo. O negativo você descarta e o positivo você considera. Rapidinho, qual foi a pergunta? Pergunta mesmo, porque eu não quero... Quantos dias ainda faltava para ele chegar, para ele atingir a meta dele? Espera aí que eu vou reduzir aqui para você poder ver. Tá, Ó, mantendo os números de padrão de exercício de estudo, né? Quantos dias ainda falta para ele atingir a meta? Ah, tá. Não, é porque nossa, colocaram 16 ali de sacanagem, tá? Nem é sacanagem, é sacanagem, tadinho. É porque quando você deu 16, eu pensei, pô, 16, beleza. Só que depois você colocou a letra A, só que eu não ia perguntar do 16 menos 11, porque eu entendi que era uma jogada que precisava ainda. Só que eu queria entender o contexto para eu descobrir sozinho. Não ter que ficar... Sim. Mas mas aí, ó, ele já estava no 11º dia quando ele chega a essa conclusão. Então, você tem que pegar o 16 e diminuir por 11 para você chegar à primeira resposta lá, que é o 5. Okay, tá claro? Obrigado, professora. Gente, olha, a gente vai finalizar nossa aula por aqui, tá? Com essa questão, que era da aula passada. Eu peço que vocês continuem estudando desse jeito que vocês estão. De parabéns, tá? Brincadeiras à parte, sobre a parte aí de que todas as questões... desculpa, Júlia, não vi sua pergunta. Já tem uns minutos. Vamos lá, Júlia. 10R veio da onde? Da fórmula, amor. A11 é igual a 1 mais 10R. 10 vezes a razão. Ok? Esse 10 não seria, no caso, a subtração entre o N menos 1? Que aí, no caso, o N é 11, né? Por isso que vira 10? Isso. Ah, tá. Tá bom? Mas era da fórmula. É porque eu não coloquei, né, N menos 1. Aqui, era para estar aqui um N menos 1. Mas, enfim. Então, gente, então até a próxima aula. Vocês continuem estudando do jeito que vocês estão. Brincadeiras à parte sobre a questão de que vocês já sabiam as questões, não tem problema, continuem assim, é assim que a gente gosta. A gente quer muitas aprovações, quer que vocês sejam aprovados e vocês precisam realmente fazer isso, continuar estudando, que todos os exercícios sejam fáceis para vocês, que todos os exercícios vocês consigam saber a resposta, considerando que vocês estão estudando do jeito que estão, tá bom? Fico muito feliz. Obrigado aí pela aula, professora. Tenha uma boa noite, bom descanso. Aproveitando que amanhã é feriado, né? Então é isso. Obrigado, professora. Tenha uma boa noite, um bom descanso aí, um bom feriado também. Gente, participa da aula. Foi maravilhoso ter João, ter Júlia, ter Cauã, ter Giovanni, ter todo mundo aqui comigo, tá? Marta, Robson, todos vocês. Chama os outros colegas para participar, se vocês conhecerem. Interajam lá no grupo, de forma que vocês consigam convidar os colegas, tá bom? Para a gente poder ter uma aula cada vez mais dinâmica, muito mais legal com vocês aqui. Manu. Valeu, boa noite. Beijo. Tchau, gente. Então é isso, pessoal. Terminamos mais uma super aula com a professora Priscila Marinho. Eu quero pedir para vocês comentarem lá no grupo. Eu vou